Quase 7.000 índios da etnia terena que vivem em Miranda, no Mato Grosso do Sul, lutam pelo direito à terra. A briga judicial já dura mais de 20 anos. A comunidade espera uma solução para o impasse e sonha com a conquista da terra. A indicação na placa avisa: estamos entrando em território indígena. É o acampamento Mãe Terra, no município de Miranda, em Mato Grosso do Sul. Aqui vivem famílias da reserva Cachoeirinha e da etnia terena. Os terenas são os mais sacrificados e vivem sem a mínima infraestrutura. A falta de abastecimento de água potável ainda é o maior desafio. É difícil, porque quando a gente acaba a água, tem que esperar o carro para trazer água para a gente. Aí quando chega, tem que pegar no poço. Com a ajuda do Ministério Público Federal e da Prefeitura da cidade, a comunidade ganhou uma escola de ensino fundamental. A área é reconhecida como território indígena, mas ainda não foi homologada, ou seja, não há oficialização do direito à terra para as comunidades. Eles estão aqui por conta de recursos que nós ajuizamos no Tribunal Regional Federal da Terceira Região em relação à decisão que o juiz federal em Campo Grande proferiu, determinando que os índios ocupassem. Essa decisão foi suspensa no primeiro momento e depois foi cassada. Esse processo ainda continua com o juiz em Campo Grande, agora já está na fase de sentença, né? Nós acabamos de emitir parecer nesse processo, pela manutenção, obviamente, dos indígenas aqui nessa área, e a gente está aí no aguardo dessa sentença. A área ocupada pelos índios pertence a 50 fazendeiros do Mato Grosso do Sul. Grande parte deles entrou com ações na justiça para recuperar as terras. Registros históricos comprovam a presença de índios neste local antes da ocupação feita pelos brancos. Eles se dispersaram após a Guerra do Paraguai. A Lei de Terras de 1850 garantiu a posse às terras aos soldados e oficiais. Aos índios restou apenas a reserva Cachoeirinha, com 2.600 hectares, demarcados por Marechal Rondon em 1912. Com o impasse sobre os direitos das propriedades, os indígenas não podem plantar nem utilizar a terra para comercializar os cultivos. Mas quem precisa da terra para manter viva sua identidade não perde a esperança. O que nós sonhamos é que nós tenha criação de gado, galinha caipira, mais a agricultura, né? Expandir mais a área da agricultura, né? Porque a gente sonha de comercializar para a cidade mesmo. E o problema da falta de água no acampamento Mãe Terra foi alvo de uma ação do Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul. Nela, a Procuradoria da República pede à Justiça Federal que obrigue a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, a fornecer água potável à aldeia por meio da construção de poços artesianos e rede de distribuição de água num prazo de 60 dias. O Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal opinando pela inconstitucionalidade da lei paulista que dispensa a apresentação de carteira de músico para exercício da profissão. A lei é questionada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. Segundo Antônio Fernando Souza, só o Congresso Nacional pode legislar sobre critérios para o exercício de profissões. O Ministério Público Federal em Pernambuco conseguiu decisão da Justiça Federal que obriga um morador do arquipélago de Fernando de Noronha a não realizar reformas e ampliações em seu imóvel. A Procuradoria da República argumentou na ação que o réu construiu residência em área de preservação ambiental sem as licenças exigidas. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro processou 2 gerentes da Caixa Econômica Federal e outras 32 pessoas por fraudes cometidas contra a instituição. Eles são réus numa ação civil por ato de improbidade administrativa, motivada por saques em contas de terceiros, aberturas de contas com documentação falsa, entre outras irregularidades. A ação menciona ainda liberações indevidas de saldos das contas de FGTS realizadas pelas gerentes e concessões de créditos irregulares em pelo menos 14 casos. O prejuízo para os cofres públicos foi de mais de R$680 mil. No Pará, o Ministério Público Federal recomendou punições mais severas para empresários que exploram os recursos florestais da Amazônia de forma ilegal. Mais de 100 ações foram ajuizadas na Justiça Federal.
Este foi o maior número de processos ambientais da história da região. 107 empresas respondem pelo desvio de quase 2 milhões de metros cúbicos de madeira. 364 quilômetros quadrados de terra. Este foi o estrago causado pela exploração ilegal de recursos florestais no estado do Pará. Um crime que deixou danos enormes ao patrimônio ambiental brasileiro. Para coibir a devastação, o Ministério Público Federal fez uma recomendação para mudar a forma de punir os empresários ilegais. A atuação nossa não estava sendo eficaz no combate ao desmatamento. Nós resolvemos mudar o foco de trabalho, responsabilizar o infrator na esfera civil. Nós resolvemos levantar as maiores multas, os maiores infratores ambientais e entrar com as ações de forma conjunta. O número de processos contra as empresas chegou a um total de 107 ações, um número recorde de ações por crimes ambientais, já encaminhadas à Justiça Federal no estado. São 2 os grupos de acusados. O primeiro se refere às empresas que até 2007 deviam multas ao IBAMA no Pará. O segundo corresponde aos empresários que se beneficiaram do esquema criminoso conhecido como Ouro Verde 2, que resultou na prisão de 30 envolvidos em adulterações no sistema eletrônico de créditos florestais do IBAMA. Com as ações, o Ministério Público Federal quer que os acusados paguem mais de 2 bilhões de reais pelo prejuízo causado ao meio ambiente, além de reflorestar a área desmatada. Ao todo, 107 empresas e 202 pessoas físicas respondem pelo desvio de 1.700.000 metros cúbicos de madeira, o equivalente à carga de 71 mil carretas. Para que haja o efetivo pagamento desses valores e tudo. É um trabalho que deve ser de responsabilidade tanto do Ministério Público quanto da Justiça Federal. É necessário que os 2 órgãos saibam priorizar essa atividade e exerçam de forma efetiva. A seguir, uma entrevista sobre a atuação do Ministério Público Federal para garantir a livre concorrência entre as empresas.